Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do canal Futura e também na tela do seu computador, do seu tablet ou celular. Basta você acessar o nosso site do programa, futura.org.br/Conexão Futura. Aqui se encontra os nossos episódios mais recentes para você assistir quantas vezes quiser e também acompanhar as nossas novidades nas redes sociais. Temos aqui Facebook, Twitter, WhatsApp e YouTube. Basta você clicar aqui para ficar conectado a gente. Bom, estamos na semana do 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. A data lembra a morte do líder Zumbi dos Palmares e desde o ano 2003 é feriado em várias cidades e estados brasileiros. Ao mesmo tempo, nos últimos anos, a questão da valorização da cultura negra vem ganhando espaço na sociedade brasileira, seja por meio da discussão sobre ações afirmativas ou pela força da lei, como no caso da Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira nas escolas. Uma das expressões desse movimento é o surgimento de prêmios de valorização e reconhecimento de iniciativas relacionadas à preservação e disseminação da cultura negra no Brasil. No programa de hoje, então, vamos discutir a importância dessas iniciativas. Para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio a Neise Marçal, que é jornalista, vencedora do Prêmio Abdias Nascimento em 2013. Bem-vinda, Neise. Tudo bem com você? Tudo bem, melhor agora com um assunto tão importante. Muito bacana. Também conosco aqui no estúdio está a Rosane Pires, que é professora e pesquisadora das relações raciais e militante do Movimento Social Negro. Bem-vinda, Rosane. Tudo bem? Tudo bem, um prazer imenso estar aqui com uma temática extremamente importante para nós da comunidade negra. Legal. Também com a gente, daqui a pouquinho, a gente se conecta aí com o norte e o sul do Brasil, então direto de Porto Alegre falaremos com o Luiz Carlos de Oliveira, presidente da Executiva Nacional dos Clubes Sociais Negros, e em Manaus, no Amazonas, vamos conversar com a Michelle Andrews, do coletivo Difusão. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então fique ligado aqui no nosso bate-papo. Já começo aqui ouvindo a Rosane, que está ao meu lado. Rosane, bem-vinda mais uma vez. Como eu falei aqui, essa última década a gente tem percebido, né, a partir das políticas afirmativas, a partir das leis e um movimento social que se vem crescendo, né, vem crescendo a partir dessas iniciativas. Como é que você, que acompanha o movimento negro de perto, tem percebido essa questão de trazer iniciativas, prêmios ou leis e tal? Essa discussão vem crescendo na sociedade brasileira. Sim, sim. Eu percebo grandes avanços. Essas iniciativas, os prêmios, elas dizem para a gente da importância da luta que foi feita anteriormente e não nos deixa esquecer, né, de todos esses processos de resistência vivenciados por nossos ancestrais e nossos antepassados. Então, a gente que trabalha com a pesquisa das relações raciais e atua enquanto professora, faz questão de lembrar da luta dos nossos ancestrais para que, atualmente, a gente tenha, de fato, força também para permanecer lutando e resistindo numa sociedade brasileira que ainda se apresenta, né, racista e intolerante com as questões raciais. O Prêmio Zumbi dos Palmares, né, que é o prêmio ao qual eu fui contemplada, é um prêmio que traz na sua essência a lembrança do nosso líder maior, que é Zumbi. E ele faz a conexão com as pessoas hoje que permanecem nessa luta, referendando, né, a luta de Zumbi. Sem dúvida. Deixa eu aproveitar e mostrar o site, então, desse prêmio mencionado aqui pela professora Rosane, que é o prêmiozumbidecultura.blogspot.com.br. Você de casa aí pode acompanhar as novidades em relação a esse prêmio realizado pela companhia Baobá, com o objetivo de valorizar e estimular as diversas manifestações artísticas da cultura negra em Belo Horizonte, em especial ali no estado de Minas Gerais. Aqui tem todas as novidades aí, programação do prêmio nesse ano de 2015 também. E falando em prêmio, tem um outro prêmio que é muito reconhecido em relação ao jornalismo, que eu aproveito e já mostro para você de casa também o site, que é o Prêmio Nacional Jornalista Abdias Nascimento, com o objetivo de estimular o jornalismo que contribua para a prevenção, combate e eliminação de todas as formas de racismo e de discriminação racial. Esse aqui é o site do prêmio e aqui você pode saber também um pouco mais sobre a reportagem premiada da Neise, que está aqui com a gente. Deixa eu mostrar aqui no site da EBC o prêmio sobre a reportagem Quilombo São José. Então, Neise, você foi vencedora do prêmio em 2013, contando essa história. Conta um pouquinho para a gente, para quem não conhece a história do Quilombo São José, que história era essa que você registrou nessa reportagem premiada? Bom, eu queria
dizer que acho que ainda temos, apesar de tantos avanços, uma dívida secular com os nossos antepassados. É muito difícil nesse país alguém dizer que é totalmente branco. Né? Todos nós temos. E eu, como jornalista muito curiosa, eu tenho, sempre tive vontade de conhecer um pouco mais da cultura. Eu estava fazendo uma reportagem em Valença, mas já sabia que ali tinha um quilombo que lutava já há alguns anos pela posse da terra. Os escravos libertos ganharam a terra do último proprietário. Só que os seus sucessores não respeitaram esse direito, né? E essa luta já era uma luta praticamente centenária. Eu fui parar nesse quilombo há 10 anos atrás, me encantei, numa reportagem na época na TV Brasil, eu me encantei pelo quilombo e não só me encantei, eu passei a fazer parte dessa luta. Então, toda vez que não tinha, porque eles ficaram reduzidos a 9 hectares de terra, e num quilombo tradicional como o deles se vive da terra, lá neste quilombo surgiu o jongo, que é anterior ao samba no Brasil, da maior importância. O jongo era uma forma de lamento e, ao mesmo tempo, de provocação, né, dos negros. Então, me deu muita curiosidade, fiz uma primeira reportagem, essa reportagem acabou virando uma denúncia do atraso da justiça, e continuei acompanhando com várias reportagens ainda ao longo da minha vida, até que em 2013 a gente já tinha avançado, e eu me coloco como integrante do Quilombo hoje, São José. Eu sou a loira mais neguinha daquele quilombo. E aí, em 2013, finalmente, 2013 nós denunciamos. No ano de 2014 entrou um procurador da República muito sensível, procurador Júlio Araújo, de Valença, em que ele resolveu botar o pé na lama e ver o que estava acontecendo. Então, a partir desse registro dessa luta por terra nessa região, essa reportagem foi premiada também. Foi premiada. E, na sequência, também acabou sendo agora. Agora, em maio, eles passaram a conquista definitiva da terra. Então, essa foi a premiação mais importante para aquela comunidade. Da minha vida profissional, um reconhecimento. Reconhecimento pela terra, né? Deixa eu aproveitar aqui e mencionar também que em todo o país os clubes sociais negros surgiram aí também há cerca de um século para reunir os negros que na época não tinham possibilidade de frequentar outros locais. E com o passar do tempo também começaram a cumprir um papel de resistência. Então eu vou chamar agora para a nossa conversa, direto lá do Rio Grande do Sul, o Luiz Carlos de Oliveira, que é presidente da Executiva Nacional dos Clubes Sociais Negros. Tudo bem, Luiz? Bem-vindo à Conexão Futura. Alô, Luiz Carlos, você me ouve? A gente está com um probleminha de conexão com o Luiz Carlos aí. Eu volto a chamá-lo daqui a pouquinho para falar um pouco mais sobre essa iniciativa, né, Rosane? Você também conhece um pouco desses clubes, a gente sabe da importância histórica que eles têm no nosso país, né? Também como aí há um século, espaços de resistência, de valorização da cultura negra no Brasil. Então, sempre digo o seguinte, que o trabalho que a comunidade negra tem para se desenvolver e ter a sua inserção nessa sociedade, ela é de longa data. Desde os primeiros negros africanos que foram feitos escravos, né, foram escravizados, o processo de resistência se inicia. Especificamente no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, tem um clube bastante interessante chamado Floresta Aurora. Estive lá, conheci o espaço. É um clube de resistência negra de muitos anos, e os processos vivenciados por eles para tirar a população negra daquele estado, né, no período escravagista, é intenso em termos de educação de jovens e adultos. Temos aqui um exemplo concreto de como a comunidade negra vem resistindo aos processos de massificação, quilombo, né? De interromper, mas desde o quilombo lá, onde o jongo nasceu, era uma... E o Rio de Janeiro registra isso também com a história do samba. Com todo o sofrimento, era um encontro muito escondido de lamento, mas também de união, em torno de uma espécie de clube. De resistência. Os clubes, na realidade, eles têm alguns aspectos que a gente pode dizer, mas principalmente os culturais, mas também os processos educativos, eles perpassam. Vou chamar agora, então, a gente estabeleceu a conexão com o Luiz Carlos de Oliveira, presidente da Executiva Nacional dos Clubes Sociais Negros. Luiz, você me ouve agora? Tudo bem com você?
Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, meu pessoal? Tudo bem? Muito bacana. A gente está aqui Luiz. também com a Neise e a Rosane no estúdio. De que forma, então, os clubes têm representado aí, ao longo das décadas esse espaço de preservação da cultura afro-brasileira? Tudo bem. Muito bem. Os clubes, na verdade, a partir de 2006, nós conseguimos reviver a história dos 600 espaços que a gente define como redutos de manutenção da cultura afro-brasileira. Para você ver, veja bem, nós temos clubes negros lá em Salvador, na Bahia, até o Rio Grande do Sul. E cada um, né, tem a sua especificidade local, ou seja, a sua diferença cultural. O Rio Grande do Sul, que tem o maior substancial de clubes ainda, como é que diz, com vida ativa, hoje ele vem trabalhando muito forte a questão cultural e vem tentando buscar, com projetos fornecidos pelo Ministério da Cultura, um deles os pontos de cultura, entendeu? Garantir a sua subsistência. Muito bem, eu volto a chamar você daqui a pouquinho agora, que aí do sul a gente vai direto lá para o norte do Brasil, porque o Festival de Cultura Negra também é um projeto que estimula aí a produção artístico-cultural afro-brasileira na cidade de Manaus. Então vou chamar agora para a nossa conversa a Michele Andrews, do coletivo Difusão. Tudo bem, Michele? Bem-vindo à Conexão Futura. Tudo bem, boa tarde. Como é que estão as coisas? Então fala pra gente, Michele, de que forma o evento aí tenta promover a cultura negra também produzida aí, principalmente no estado do Amazonas. O Personalidade Negras é um evento em parceria com o Instituto Mungazumba, né? E a gente tenta promover, né, a cultura através de uma homenagem, né, que a gente faz, homenageando sacerdotes, Diversidade Cultural e Cidadania, projeto na Escola 10.679, Mulher no Movimento, Juventude Negra, Grupo de Capoeira, Quilombo, e isso tudo num palco bem legal, que é o Teatro Amazonas aqui, porque a gente ainda tem estigmas de que algumas pessoas dizem que não tem negros, né, na região norte, né, foi bem difundido isso, então a gente vem fazendo essa atividade para ter um enfrentamento com a cultura, né, mostrar que toda a nossa cultura tem referência negra. Isso é muito bacana, né? A Rosane falava um pouquinho aqui sobre essa disseminação dessas iniciativas por todo o país, na região norte também, como você bem disse, né? Muitas vezes nem sempre é associado diretamente à cultura negra, mas também é importante essa valorização e do que é produzido até hoje, né, Michele? Sim, né? A todo momento, né? As referências, os grafismos, o tecido das nossas roupas, a fala, entendeu? As comidas, a referência é 90%. Então, assim, não dá visibilidade para os negros que estão atuando aqui no Amazonas e na cidade de Manaus é um crime, assim, sabe? Então, Personalidade Negras vem para chamar a atenção disso, para além de fazer um show com vários artistas, que dura 3 dias, que tenta conectar desde a criança até o mais velho, para a gente mesmo combater alguns preconceitos que existem, né? Que são bem relativos e relativos à cor, infelizmente. Sem dúvida. Michele, eu volto a chamar você daqui a pouquinho, vou voltar para o estúdio agora. Queria ouvir a Neise em relação à questão que a gente fala aqui de iniciações como essas, né, iniciativas, na verdade, de todo o Brasil, que mostram prêmios que têm surgido. A Neise, como jornalista, também tem acompanhado. Aí, Neise, você vê na mídia uma análise sua como um profissional da área, assim, que tem aparecido mais essa questão também a partir dessas iniciativas? Não. Vou ser bem sincero para você, eu acho que é uma luta muito grande. O tempo inteiro que todos falam aqui, todos estão falando aqui, nós estamos usando a palavra resistência. Por que resistência tanto tempo depois? Quilombo não é um assunto de interesse de muita gente ainda, embora tantos quilombos abandonados ainda pelo país, lutando para mostrar que aquela terra pertenceu. A nossa dívida, nós estamos muito em dívida ainda. Eu digo a imprensa, de um modo geral. Né? O que nós poderíamos jogar luz, nós tratamos como, olha, essa semana é uma semana de expressão da cultura negra. Não, isso deveria ser todo dia. Esse sentimento, pelo menos é o meu sentimento, é um sentimento do olhar o outro com diferença alguma. Pelo contrário, quanto que eu devo
a ele por ele ter carregado tanta pedra no meio de tantas lágrimas e ainda ter composto jongos lindos, sonhos lindos. Lá no Quilombo São José, por exemplo, você está aqui o tio Mané, que tem quase 100 anos de idade, lá o pessoal morre em torno de 100 anos de idade. Ele só sorri o tempo inteiro. E eu perguntei para ele em maio, a última vez que eu tive, de onde vem esse sorriso? Da nossa luta permanente. Então, essa luta, se por um lado eu acho que não tem a visibilidade, o espaço necessário, por outro, essa resistência alegre e tão veemente, secularmente dos negros, é encantadora. Rosane, como é que você vê essa questão ainda? Como disse aqui, provocou também a Neise, né? Tem ainda muito a aparecer e muito dessa história a ser valorizada. Se a gente pensar na promulgação da lei, né? Nós estamos comemorando 12 anos de promulgação da Lei 10.639. Se por um lado a lei, ela vem numa proposta de reivindicação, a lei que obriga, estipula aí a obrigação do ensino da cultura afro-brasileira nas escolas brasileiras, que também é um grande desafio, a gente fala muito aqui no Conexão em relação a isso, de implantação da lei dentro das escolas. Né? A própria lei te dá a dimensão dos processos de resistência. Se por um lado você precisa de uma lei para tornar obrigatória o ensino da história e da cultura afro-brasileira e dos africanos, ela em si encerra, de fato, já essa nossa antítese. Por que uma lei precisa ser instaurada para que isso ocorra? Então, a lei vem num arrastro, né, de reivindicações do movimento social negro, não foi nenhum ganho, né, estávamos aqui esperando e o governo deu, não, foi uma luta, foi um processo de luta muito grande. A conquista de uma reivindicação. É uma conquista, foi a coroação, né, de um processo de luta. E aí, mais uma vez, né, a resistência está dada e a gente percebe que ainda assim, a gente não tem essa situação sanada das intolerâncias todas. Eu, enquanto educadora, né, estou em sala de aula, atuando e percebo no meu ambiente escolar ainda situações que refletem os processos de discriminação e racismo presentes na nossa sociedade. Você percebe coleguinhas que não querem sentar perto de um coleguinha negro, você percebe, inclusive, a ausência no currículo de intervenções mais efetivas para que essa história e essa cultura seja colocada do ponto de vista da igualdade da sociedade brasileira. Não como algo pensado para estudar. Hoje vamos falar da cultura afro-brasileira. Não é isso. A lei propõe que você faça uma união e uma junção desses conhecimentos dentro dos conhecimentos outros. E ao longo de todos os conteúdos, sim, né? Todos os processos de ensino. Inserido e não algo isolado, como hoje é o dia especial para falar disso. Inserido no currículo de uma forma cotidiana. Sem dúvida. Deixa eu voltar a chamar o Luiz Carlos, que fala com a gente de Porto Alegre. Luiz, a gente sabe aí da importância, como você já mencionou, dos clubes, mas há uma grande dificuldade de mantê-los ativos ainda. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento atual agora dos clubes. Sim, perfeito. Realmente, o problema hoje, a concepção para a garantia da existência dos clubes sociais negros, ele enfrenta, na verdade, ele tem um grande enfrentamento com o seu objetivo de fundação original. Veja bem, as fundações dos clubes sociais negros se dão lá em meados de 1800, por exemplo, a Associação Professor dos Desvalidos, 1807, né, foram inspirados em ideais de solidariedade, fraternidade e caridade. E se tu fores olhar o mesmo objetivo de fundação, isso aí em Salvador, é o mesmo, quase que muda em poucas palavras, o objetivo de fundação desses clubes aqui do Rio Grande do Sul, como a cidade Floresta Aurora, ou seja, a mais antiga gaúcha. E o que acontece? Com o advento, com a abertura de espaços, na verdade, até pelo próprio Estatuto da Código Civil, esses clubes sociais também tiveram que mudar os seus objetivos, ou seja, inicialmente precisavam pagar suas taxas de alforria, cotizar os funerais, auxílios doença, e isso tudo foi deixando de ser necessário, né, com a abertura, na verdade, de sistemas, né, sociais que vêm favorecendo, abre aspas, até de certa maneira, a nossa população. Hoje os clubes sociais negros vêm tentando trabalhar e descobrir a lógica do afroempreendedorismo, que é uma temática nova, mas que eles ainda precisam se enxergar como empreendedores, porque trabalham muito bem a questão social. Por um longo tempo, posso dizer que por 60, 70 anos, esses clubes vêm trabalhando, né, a questão dos bairros sociais, dos espaços de sociabilidade da comunidade negra.
que com essa, de novo, novamente, com essa nova mudança do Código Civil, propõe mais uma abertura, ou seja, se deflagrou que os clubes sociais negros tinham muito pouco a oferecer frente aos clubes brancos. E com a abertura, né, desses clubes brancos também com a relação econômica, muitos desses negros que antes só podiam usar, ou seja, usufruir das benesses desses clubes sociais negros, passam também a usufruir das benesses desses clubes sociais negros, e isso causa um grande desequilíbrio. Né? Ou seja, o clube branco ele tinha muito mais a oferecer do que o clube social negro. E aí, então, o clube social negro vem e se agarra na sua história. E aí nós começamos a virar um pouco dessa página, porque nós temos uma história muito rica, uma história centenária, né, que mexe, na verdade, com a história do jovem, a partir do seu avô, do seu bisavô, e aí nós começamos a trabalhar a questão do tombamento, do mapeamento desses clubes, para poder salvaguardar esses espaços e ter esses espaços como referência negra. Uma especificidade que é muito interessante, Cristiano, é que, na sua maioria dos clubes sociais negros, todos eles são espaços adquiridos por meio de sociabilização. Não são espaços doados, né, ou pedaços de terra que são doados pela prefeitura ou por algum outro órgão. Não, eles nascem a partir da necessidade comunitária. E hoje, por exemplo, eu sou gestor de um clube que fez 99 anos, né, agora no mês de setembro, né, numa cidade que está a 60 quilômetros de Porto Alegre, né, e que tem, no seu percentual de negros daquela cidade, chega a 9%. A cidade é Montenegro, Rio Grande do Sul. Mas nós temos, por exemplo, o Rio de Janeiro, onde nós temos o Renascença Clube, né, junto com no Rio nós temos o Renascença e temos mais o Palmares. Luiz, infelizmente eu preciso interromper você, que o nosso tempo está voando aqui. A gente sabe da importância dos clubes e vamos voltar com certeza a falar sobre esse assunto aqui. É uma pauta importantíssima que esses clubes também, aí, como você disse, se reinventem, né, e permaneçam atuantes aí frente às necessidades da comunidade nos dias de hoje. Mas por agora eu preciso me despedir de você. Então, muito obrigado por ter compartilhado um pouco dessa história com a gente aqui no Conexão. Perfeito, nós que agradecemos. Para nós é muito importante ter essa visibilidade para esse canhão, por esse parceiro que tem sido, né, o Canal Futura, para poder dar visibilidade às ações que os clubes sociais negros estão fazendo, em parceria com todos esses órgãos, Fundação Palmares, o CEPIR, que deu início, na verdade, para que a gente pudesse estar junto. E eu quero finalizar agradecendo a Oliveira Silveira, que a partir dele, em 2006, nós conseguimos reorganizar, né, todo o movimento clubista nacional. Um grande abraço. Um abraço. Aproveito aqui também, vou voltar para a internet, agora conectando com Manaus, mostrar rapidamente aqui a imagem da Michele, que eu vou aproveitar que eu estou com o computador aí na tela. E vamos falar aqui, Michele, eu vou colocar aqui na tela o nosso site, na verdade o Facebook do Personalidades Negras. Quero que você explique um pouquinho então quem vai ser premiado aí, o que vai acontecer nessa edição do festival. Então, vão ser 13 pessoas premiadas, né? Entre elas eu destaco aqui a Francis Júnior, que é do movimento de mulheres, que vem atuando desde os 14 anos no movimento, entendeu? Empoderando várias mulheres negras. A gente também tem a Elisângela Almeida, que é da Negro, que desenvolve trabalho através da Lei 10.639 de 2013. E 7 terreiros vão ser homenageados também. Eu não sei falar tecnicamente os nomes deles, né, para não ficar feio, mas assim, é em torno de 13 pessoas que vão ser homenageadas, que tem destaque a atuação contínua na cidade de Manaus no movimento negro. Legal, então já coloquei aqui o Facebook na tela, o pessoal de casa poder acessar e buscar outras informações. Então, obrigado, Michele, e bom evento aí para você. Obrigada. Até mais. Bom, eu já tenho que me despedir das duas aqui, espero que... Passou tão rápido. Passou muito rápido, né? A gente vai voltar a se encontrar e tratar dessa temática aqui, na verdade, no Conexão. A gente fala desse tema o ano inteiro, não é só na semana do 20 de novembro, então com certeza voltaremos aqui a tratar da questão da valorização da cultura negra, mas por agora, obrigado então, Neise, obrigado, Rosane, um prazer conversar com vocês. Valeu. Obrigada. Valeu. Um prazer. Você de casa, então, fique ligado aí, Conexão Futura vai ao ar de segunda a sexta aqui na tela do Futuro e qualquer hora do dia e da noite lá no nosso site, basta acessar aqui o endereço que está aqui embaixo. Um abraço e até a próxima.